Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga intenções de oração do Papa para o mês de março. Francisco convida a rezar pelos novos mártires, testemunhas de Cristo. Secretaria de Estado do Vaticano confirma que Papa se recupera bem da gripe. Pediatras lançam cartilha para ajudar no diagnóstico precoce de atraso no desenvolvimento. Em Minas Gerais, 22 municípios iniciam vacinação contra a dengue. Brasil e Paraguai negociam novas regras para a usina de Itaipu. Pesquisadores alertam para a diminuição acentuada de água subterrânea em dezenas de países. Em Sergipe, província eclesiástica de Aracaju realiza encontro anual de formação do clero. E veja por que a pregação de 2 missionários da Canção Nova inspirou o casal de brasileiros no exterior. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, confirmou hoje o bom estado de saúde do Papa. O representante do Pontífice participou da inauguração de uma nova repartição no Instituto Dermatológico da Imaculada. O secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, participou da inauguração do Centro de Diagnóstico por Imagem no Instituto Dermatológico da Imaculada, em Roma. Na oportunidade, o cardeal destacou que o Papa Francisco está bem e já se recuperou da gripe, tanto que a audiência que teria com ele não foi cancelada. Sobre o confronto entre estudantes e a polícia nas manifestações ocorridas em Pisa e Florença, Parolin disse que a sensatez é para todos. Confirmou que é preciso expressar necessidades e protestos, mas de maneira equilibrada, onde seja possível acolher o outro. Questionado sobre a morte de Alexei Navalny, que fazia oposição a Vladimir Putin, o secretário de Estado ressaltou que é importante esclarecer o que aconteceu. Uma certa interpretação à morte de Navalny. Ao falar dos 2 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia, disse que as negociações pela paz são o ponto central da missão confiada ao cardeal Mateus Zupp, mas que o único avanço de paz foi a conquista de mecanismos para repatriar crianças e jovens ucranianos. O cardeal expressou tristeza por não perceber outras possibilidades de negociar a paz. Outro assunto abordado por Parolin é a difícil situação vivida em Burkina Faso, na África Ocidental. Uma igreja católica foi atacada durante um momento de oração. 15 fiéis morreram e 2 ficaram feridos. Para o cardeal, os ataques são frutos do terrorismo que assumiu o controle de vários territórios. Em telegrama ao presidente da Conferência Episcopal de Burkina Faso e Níger, Dom Laurent Dabiré, o Papa Francisco demonstrou dor e proximidade aos familiares das vítimas do ataque à igreja e à mesquita muçulmana. Recordou que o ódio não é a solução para os conflitos e pediu respeito aos lugares sagrados e luta contra a violência, com o objetivo de promover os valores de paz. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados homenageou hoje, durante sessão solene, o movimento dos focolares por sua atuação pela fraternidade. Ronaldo da Silva está em Brasília e tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Também para você, muito boa noite. E boa noite para todos aqueles que agora estão acompanhando a Canção Nova. Olha, um momento especial no dia foi a promoção do GenFest, evento que acontece a cada 6 anos e que reúne jovens do mundo todo. Em 2024, pela primeira vez, será sediado na terra da padroeira do Brasil, em Aparecida, São Paulo. Representantes do movimento receberam as homenagens na Casa Legislativa pela atuação em prol do voluntariado e da fraternidade. O movimento dos focolares surgiu em Trento, na Itália, em 1943. Difundido em 182 países, com mais de 2 milhões de participantes, a expressão católica atua no Brasil desde a década de 60. Essa espiritualidade de comunhão, que é de nossa querida Chiara Lubich, e que nos ensina que o mundo tem um caminho, sim. É o caminho do amor. A sessão solene de homenagem também fez menção ao Festival do Setor Juvenil do Movimento dos Focolares, evento internacional que acontecerá pela primeira vez no Brasil. Esse é um momento importante do GenFest, porque traz para o Brasil um sinal de esperança e coloca o jovem como protagonista.
o jovem tem muito a nos ensinar. Representantes cristãos do Brasil e do mundo marcaram presença aqui em Brasília. Parlamentares destacaram ações e expressões de fraternidade universal praticadas pelos movimentos. Jovens do mundo inteiro na busca da unidade, ser um em Cristo, esta é a beleza. Jovens unidos por um propósito. Exercer nosso papel assim, fundamental como nova geração, né, trazer esse ideal de mundo unido, de fraternidade universal. Abordando temas como economia e trabalho, saúde, diálogo. Reconhecimento de ações de cuidado com o próximo. É fazer com que a fraternidade também seja vivida no meio político. Vir aqui é digamos, uma grande oportunidade para vivenciarmos essa realidade e trazermos essa realidade a essa casa. Que venha a paz, que venha a unidade, que vença o amor. Obrigado. Brasil e Paraguai negociam as novas regras para a usina de Itaipu, na divisa entre os dois países em Foz do Iguaçu, Paraná. Uma das preocupações das autoridades é a definição da tarifa de energia que será cobrada este ano. Sem consenso, os governos do Brasil e Paraguai encontram dificuldades para definir os valores da tarifa de energia da usina de Itaipu. A discordância deve afetar os consumidores brasileiros, já que a conta de energia pode ficar mais cara, caso a situação permaneça como está. O custo unitário dos serviços de eletricidade é definido todos os anos por meio de acordo entre os dois países. É cobrado em dólar pela energia gerada, no cálculo que considera, por exemplo, as despesas do setor operacional da usina e parcelas dos valores investidos na construção da barragem, ou seja, contas a pagar. Em janeiro, o presidente do Paraguai esteve em Brasília, onde se encontrou com o presidente Lula para negociar a tarifa. O país pretende aumentar a taxa mensal dos atuais 16 dólares por quilowatt para 21 dólares, ou seja, um reajuste de 24%. Lula reconhece que há discordância sobre o assunto e propõe reajuste sobre outra base de valores, 12 dólares. Assim, haveria redução da tarifa e a taxa iria para 15 dólares mensais por quilowatt. O Palácio do Planalto informou que reuniões entre os dois países acontecem toda semana para que um acordo seja firmado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre nesta semana 2 agendas no exterior. A primeira parada será amanhã em Georgetown, capital da Guiana, onde participará do encerramento da cúpula de número 46 de chefes de governo da Comunidade do Caribe. Lula deve se reunir com o chefe de governo Irfaan Ali para debater a relação comercial, além da crise que envolve Guiana e Venezuela na disputa pelo território de Essequibo. Em seguida, o presidente vai para Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, no Caribe, onde participará da abertura da 8ª cúpula de chefes de Estado e governo da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Ao final da viagem, Lula terá visitado 31 países desde o início do ano passado. E a gente fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais notícias de Brasília. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite para você, Ronaldo. Muito obrigado. O Tribunal Superior Eleitoral inicia daqui a pouco mais uma importante etapa de preparativos das eleições municipais. As normas em análise vão orientar partidos, candidatos e eleitores sobre o que será permitido e impedido durante o processo eleitoral. A repórter Camila Castro traz os detalhes. Boa noite, Camila. Olá, Mauricéia, boa noite a todos. A sessão plenária no Superior Tribunal Eleitoral, prevista para as 7 da noite, será dedicada à análise das resoluções que vão orientar partidos políticos, coligações e federações partidárias, candidatos e eleitores sobre as regras que devem ser cumpridas e o que não pode ser feito durante as eleições municipais em outubro. As informações serão divulgadas pela ministra Carmen Lúcia, que é a vice-presidente aqui do TSE. No dia
12 de março, haverá reunião aqui na sede da Corte, em Brasília, com todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais para tratar do cadastro biométrico, que foi suspenso durante a pandemia de Covid-19, mas foi retomado em 2023. No início do ano, o TSE promoveu audiências públicas a fim de discutir sugestões para as normas das eleições municipais. Ao todo, o tribunal recebeu 945 propostas para o primeiro esboço, que foi feito via formulário. Esse número superou aí os anos anteriores. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou nesta semana uma cartilha com os marcos de desenvolvimento infantil. O material foi elaborado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos e traduzida para o português. Vamos a São Paulo saber mais informações com Elane Gomes. Boa noite, Elane. Olá, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, a cartilha contempla o período que vai dos 2 meses aos 5 anos. O objetivo é auxiliar na identificação precoce de atrasos no desenvolvimento neurológico. Mãe de 2 meninas, Maria Angélica diz que passou a encarar a maternidade de forma mais leve quando leu a respeito das fases do desenvolvimento infantil. Acabei tendo conhecimento porque eu convivia com outras mães que já tinham filhos, né? Então eu me lembrava delas dizendo, olha, a criança está em salto de desenvolvimento. Então, isso tornou a minha maternidade mais leve. A nova cartilha, elaborada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e divulgada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, oferece conhecimento sobre as fases infantis. O guia é importante para detectar atrasos no desenvolvimento das crianças. A resposta, que a gente vai chamar dessa troca de turnos, são comportamentos desejáveis para aquela idade. Quando eu não tenho, qual o papel do pai, né? Sendo um observador, ele vai levar para o pediatra isto. Isso favorece a intervenção precoce. E quando a gente fala em detecção precoce, eu abro caminhos para intervir e possibilito assim uma nova qualidade de vida. Além das características no desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos, a cartilha também sugere atitudes dos pais para auxiliarem os filhos. Um dos itens indicados é limitar o uso de telas e estimular interações com familiares e outras crianças. A Organização de Saúde, ela orienta, né, crianças, por exemplo, antes dos 2 anos de idade, não ter nenhum contato com telas, porque a gente verifica um comprometimento no processamento visual da criança, estimular a desatenção, porque à medida que as imagens passam, elas são muito velozes, né? Para esta psicopedagoga, a cartilha mostra a importância dos pais observarem os filhos. O material, ele é riquíssimo no intuito de estimular os pais a olhe para o seu filho. Esse olhar do pai é o diferencial para que a intervenção possa também ser mais efetiva, trabalhar junto com a família. Maria Angélica procura estar próxima de suas filhas e aproveitar os momentos em família. A minha primeira prioridade, sempre que a gente pode, né, que tá um dia de sol, é colocar elas para brincarem, né? Estar junto com elas ali no parquinho, então é pisar na grama, correr, se desenvolver e brincar com outras crianças. Um estudo feito por pesquisadores norte-americanos, publicado na revista científica Nature, mostrou um dado preocupante. Os níveis hídricos de poços subterrâneos estão cada vez menores. A pesquisa analisou mais de 170 mil poços em cerca de 40 países. Em todo o mundo, milhares de pessoas utilizam dessa fonte de água, inclusive no Brasil. Ligar uma torneira para lavar a louça ou encher um copo com água são atividades cotidianas, mas para milhões de brasileiros isso ainda não é possível. Infelizmente, nós ainda temos 33 milhões de pessoas que não possuem acesso à água potável no nosso país, né? Ou seja, praticamente 14%, né, da população ainda não tem acesso à água potável. Uma das alternativas para que essas pessoas tenham acesso à água são os poços subterrâneos,
Porém, um levantamento mostrou que entre 2020 e 2022, os níveis de água de mais de 1.600 sistemas aquíferos analisados diminuíram cerca de 70% em todo o mundo. Realmente é um recurso bastante grande, tem grandes aquíferos e pode abastecer. Só que se você explorar demais, também não é uma coisa infinita, né? Infindável. Tem diminuído aí esse recurso. Isso é uma impressão que a gente já tinha observando aqui o Brasil e outras regiões que a gente tem informação, né? Como o México, foi explorado muito também. Esses aquíferos, né? Eles ficaram mais profundos por causa dessa retirada. Para ter acesso à água subterrânea no Brasil, a Constituição Federal prevê a necessidade de uma autorização do órgão responsável em cada estado. Você precisa de uma licença de perfuração que é concedida pelo DAE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado, e eles também já concedem a outorga, né? Então vem junto a licença de perfuração junto com o deferimento de utilização desse poço. Você também precisa passar pela vigilância sanitária, que faz o acompanhamento da qualidade dessa água. O novo Marco Legal do Saneamento, sancionado em 2020, prevê como meta que 99% da população de todos os municípios brasileiros tenham acesso à água potável, seja por meio dos poços subterrâneos ou por água encanada. A gente não tem deficiência na quantidade de água que a gente tem, e sim nos investimentos necessários para fazer com que essa água chegue na casa das pessoas. Então, os municípios eles precisam ter um plano de saneamento básico que tenha esse horizonte de universalização e que pense e estude tecnicamente quais são as melhores obras e investimentos necessários para que essas pessoas tenham um horizonte de universalização. Mais de 500 municípios brasileiros já receberam as primeiras doses da vacina contra a dengue. Casos da doença seguem elevados no país. Dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam que no Brasil passa de 390 mil o número de ocorrências confirmadas de dengue e 195 mortes. Minas Gerais é o estado com maior número de registros confirmados da doença, 115.037 casos. As cidades mineiras contempladas já estão vacinando o público-alvo. Os centros de saúde de Belo Horizonte estavam cheios nesta terça-feira. O motivo? A dengue. Na verdade, a vacina contra a doença. Preocupada com o crescimento no número de casos na cidade, Gilmara fez questão de trazer o filho de 11 anos no primeiro dia de vacinação. Tenho vários conhecidos que estão passando mal, estão sofrendo, com a dengue, então se eu posso prevenir, com certeza é o caminho. Segundo o Ministério da Saúde, 521 cidades brasileiras já receberam as doses da vacina contra a dengue. O Ministério propôs uma pactuação que foi aceita pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, tornando, portanto, uma deliberação que está sendo aplicada para todo o Brasil. Minas Gerais recebeu quase 79 mil doses da vacina. Cerca de 50 mil serão disponibilizadas na capital mineira. Para alcançar o público-alvo da campanha, o imunizante será disponibilizado nos 152 centros de saúde da cidade. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, os 22 municípios mineiros que receberam o imunizante já começaram a aplicar a primeira dose da vacina em crianças de 10 e 11 anos. Você toma a primeira dose e depois de 3 meses toma a segunda, então somente aquela pessoa que tiver de fato com a dengue nesse momento que precisa esperar esse intervalo de 6 meses. Caso a pessoa tenha tomado a primeira dose e passe a se infectar num período até tomar a segunda dose, basta ela esperar o período de 30 dias. Segura, ela está incorporada, passou por um rigoroso processo de controle de qualidade. A expectativa do Ministério da Saúde é estender a vacinação para adolescentes com 14 anos até o fim do ano. O desejo de Adriana era imunizar toda a família. Enquanto isso não é possível, protege o caçula da casa, que reconhece a atitude da mãe. A dengue tem me preocupado, então o primeiro dia que abriu eu já trouxe, antes que ele pegue dengue ou antes que a vacina acabe ou aconteça alguma coisa desse tipo. Tem que vacinar antes que a gente pegue, senão depois pode ser pior.
O destaque desta quarta-feira é a previsão de temporais em vários pontos do país. O motivo da chuva entre o norte e o nordeste ainda é o corredor de umidade chamado Zona de Convergência Intertropical. O fenômeno se inicia entre Amazonas e Roraima e se estende até o litoral pernambucano. A chuva vai diminuir em parte da região sudeste e centro-oeste e parte da Bahia. Choveu bastante hoje em Pernambuco, como se vê nas imagens dessa rua em Abreu e Lima, na região metropolitana de Recife. Esse outro vídeo mostra um ônibus que teve falhas no motor e acabou parando no meio da rua alagada, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, emitiu um alerta e a Prefeitura pediu que a população procure abrigos seguros. Agora vamos ver como fica o clima na capital pernambucana? A quarta-feira terá máxima de 31 graus, podendo a chuva chegar aos 25 milímetros. Na quinta fará 31 graus e na sexta e sábado 32 graus. O dia será de sol e tempo firme em Goiás, DF e Mato Grosso do Sul, mas há previsão de chuva no oeste do Mato Grosso. No sudeste, o penúltimo dia de fevereiro terá temporais no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Vai fazer mínima de 20 graus em Belo Horizonte e máxima de 38 graus no Rio de Janeiro. O aumento da baixa pressão atmosférica vai provocar chuva forte nos 3 estados do sul do país, onde o tempo vai ficar instável, porém vai fazer sol em quase todo o estado gaúcho. Olha aí, neste período quaresmal de preparação para a Páscoa, data mais importante para os católicos, que muitas pessoas procuram aprender uma nova atividade para garantir um ganho extra. Na Canção Nova, uma proposta do Núcleo Social realiza um curso prático tendo como base o chocolate. A data movimenta o comércio no setor de confeitarias, além de muitas famílias que buscam ganhar um dinheiro extra. Pensando nisso, o Centro de Atendimento Comunitário na Canção Nova ensina dezenas de mulheres a fazer ovos de Páscoa. A gente incentiva o quê? A integração, a socialização, principalmente a geração de renda. Então, ela acaba tendo, além de mexer com chocolate, mexer com a culinária, ajuda na questão da curar a ansiedade, ajuda na depressão, né? Uma forma também dela estar fazendo alguma coisa para ela estar se distraindo. O curso ensina como produzir ovos, desde os mais simples aos mais sofisticados, como os trufados e os de colher. Aprendeu passo a passo, né? Desde cortar o chocolate, como derreter. Ah, não tenho micro-ondas, mas eu tenho como fazer no banho-maria. Quer dizer, elas acabam criando uma forma de gerar renda para ajudar na sua família, né? O workshop é realizado há 10 anos. Nesta edição, 20 alunas participam do curso. Além de aprenderem a fazer ovos de Páscoa, elas desenvolvem também bombons e trufas, que garantem renda o ano todo. A Janete está participando do curso pela segunda vez e conta que já tem encomendas para a Páscoa desse ano. No ano passado eu entrei para a gente aprender a fazer os chocolates, né? Daí eu comecei a fazer os bombons, fiz os bombons no ano passado, ovos de Páscoa. Esse ano eu já tenho encomendas de bombons. Depois que eu vim aprender aqui no CAC, faço empadas, salgados, doce. Foi um aprendizado muito bom. Hoje eu voltei para ajudar a Vânia a auxiliar as meninas e tem tido uma renda, né? A Rita também participou no ano passado e produziu chocolates e bombons para presentear a família. Agora está focada em fazer ovos para gerar uma renda extra. Como que eu economizei? Foi muito. Gerou uma rendinha legal lá entre família, né? E consegui economizar. Porque, querendo ou não, todo mundo gosta de ganhar um ovinho na Páscoa, né? Em Sergipe, a província eclesiástica de Aracaju realiza o encontro anual de formação do clero. Unidade dos presbíteros é o tema da semana de formação que segue até sexta-feira. O encontro anual acontece na cidade de Salgado, no interior de Sergipe, e reúne o clero das dioceses de Estância, Propriá e da Arquidiocese de Aracaju. É fundamental para darmos razão da nossa fé e para melhor realizarmos o nosso trabalho pastoral. Esta formação permanente é importante para o nosso trabalho pastoral, é importante também para alimentar a nossa vocação. O padre, ele precisa sempre estar se atualizando, buscando novos conhecimentos, mas acima de tudo, experiências de vida.
Cerca de 150 padres e religiosos participam do curso. Este ano o tema é a unidade dos presbíteros, diocesanidade, responsabilidade e incardinação. Dom Jailton de Oliveira, bispo diocesano de Teixeira de Freitas, é o responsável pela formação. Nós precisamos criar identidade como sacerdotes diocesanos e precisamos fazer com que esta unidade possa se transpor não só dentro do presbitério, mas dentro das paróquias, entre as paróquias e entre as dioceses e com a Conferência Episcopal e com a Igreja em geral. Há 19 anos, Padre Genário disse sim a Deus e ao serviço da Igreja. Para ele, a formação contínua é essencial para a vida sacerdotal. O padre não está sozinho, né? Tudo que serve para o padre, consequentemente para a comunidade, né? O crescimento do padre a nível humano, a nível intelectual e a nível espiritual sempre é bom para a comunidade, porque é a comunidade que ele serve, que está no lugar de Cristo como pastor e guia daquela porção do povo de Deus. No curso desse a gente vai refletindo o caminhar, né, do homem hoje, não é, à luz naturalmente da palavra de Deus, do Espírito de Deus. O Vaticano divulgou hoje as intenções de oração para o mês de março, quando o Papa Francisco convida a rezar pelos novos mártires, testemunhas de Cristo. Na mensagem de vídeo, o pontífice conta uma história que é um reflexo da igreja de hoje. A história de um testemunho de fé pouco conhecido. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Un campo de refugiados en Lesbos. Un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero y abiertos a la gracia del martirio. De acordo com as leis canônicas, os conventos com menos de 6 membros não podem permanecer abertos. Com isso, o convento carmelita do século XVI, que guarda como relíquia uma das mãos de Santa Teresa d'Ávila, pode ser fechado na Espanha. O histórico convento Coração Eucarístico de Jesus, localizado no sul da Espanha, abriga 4 freiras carmelitas. There was about 13 nuns when I arrived. A prioresa, Madre Jennifer do Coração de Jesus, destaca que quando chegou ao local haviam 13 freiras e hoje são apenas 4. As demais morreram ao longo dos anos. Aos 63 anos, a madre pede às irmãs carmelitas espalhadas pelo mundo que deem um salto de fé e subam a montanha para morar no santuário da cidade de Ronda. Assim, o convento poderá permanecer aberto. From Vatican, we were sent an instruction. A prioresa diz ter recebido uma instrução do Vaticano sobre a vida na clausura. De acordo com ela, é preciso que ao menos 6 freiras estejam morando no convento para evitar dificuldades de autonomia na administração do local. A esperança das irmãs é que seja possível comemorar o 100º aniversário da chegada da congregação no local em outubro.
Madre Jennifer está no convento há 39 anos e conta que o edifício do século XVI guarda como relíquia a mão de Santa Teresa d'Ávila, dentro de uma manopla de prata decorada com pedras. Carmelitas de língua espanhola, sei que Deus as abençoará e tenho certeza que nossa Santa Madre Teresa lhes dará a mão ao nos ajudar, disse a prioresa. To help us. Caso não consigam as transferências de outros conventos, são as 4 carmelitas descalças que precisarão se mudar para um convento da ordem. Defender a vida, comunicar a esperança e os valores da família são assuntos muito importantes para os cristãos católicos. Sócios, amigos e benfeitores ajudam a propagar a fé e a multiplicar o bem. Estamos com 85% da nossa meta na campanha de fevereiro, que tem apenas 2 dias úteis para terminar. A Canção Nova conta com você para fechar o mês com 100%. Acesse clube.cançãonova.com e faça suas doações ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua generosa contribuição. Na Canção Nova, são muitas as histórias que surgem do encontro, de um contato com o testemunho, ou uma palavra que vira a chave e gera mudança na vida de muitas pessoas. A pregação de um dos missionários inspirou um casal de brasileiros no exterior. As imagens são de um casal apaixonado, amor de brasileiros gerado do outro lado do Atlântico. Eu fui para a Holanda buscando melhorar a minha vida profissional e financeira. Nessa trajetória de fé, o casal se conheceu. Uma grande mudança que eu notei foi quando eu conheci a Mônica, que já era uma moça de caminhada, de oração, foi que a minha ansiedade começou a diminuir. Túlio participava da Santa Missa e Mônica frequentava o grupo de oração da comunidade brasileira na Holanda. Contam que uma pregação transmitida pela TV Canção Nova transformou o relacionamento. O Espírito Santo está nos dando uma direção de felicidade. O Márcio Mendes, que tem um papel muito fundamental dentro do nosso crescimento como um casal, dentro da nossa formação, nesse desejo, a Canção Nova, o Monsenhor Jonas. A relação evoluiu. Mônica e Túlio iniciaram uma nova etapa. A Canção Nova nos ajuda nessa orientação. E procuramos rezar, fizemos uma novena antes do nosso casamento, tendo como exemplo Sara e Tobias. E tudo isso foram fruto de pregações, de formações que nós fomos fazendo. E a história não para por aí, porque depois do casamento, a Mônica trouxe o vestido para o Clube da Evangelização. Mônica, esse vestido também tem uma história. Sim, esse vestido ele foi pensado em Nossa Senhora, né, primeiramente, de forma que se Nossa Senhora me pedisse ele para poder usar, eu pudesse entregar para ela usar esse vestido. E depois ele também foi tecido por uma amiga nossa lá da Holanda, lá do nosso grupo de oração, a Ivone. Ela foi costurando em cada parte desse vestido, ela foi rezando o rosário. Então esse vestido não é só um vestido, ele também traz consigo a espiritualidade, traz também um reflexo de Maria nesse vestido. Olha, e na Canção Nova costuma fazer uma oração. Mãe da Divina Providência, providenciai. E para onde vai esse vestido agora? Os missionários, eles vivem da providência de Deus e vai ter muitos casamentos muito lindos com esse vestido. Deus te abençoe, viu? E diante desse testemunho, fica uma lição. Lá na Holanda, a Canção Nova nos alcança, né? E nós conhecemos outros amigos que estão na Alemanha, que estão na Bélgica, que estão lá em Portugal e que em tantos outros lugares do mundo. Então essa importância de fazer a Canção Nova chegar em todos os lugares. E assim encerramos o Canção Nova Notícias. Assista em instantes, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz. Tenha uma ótima noite. Boa noite. Paz para você.